Vamos discutir agora essa questão da medição simultânea. Então aqui eu tenho três circuitos iguais, a mesma fonte V0 e os resistores R1 e R2 em série. Então o que nós fizemos no experimento? Então a primeira coisa que foi feita foi medir essa resistência, esse V2, com o voltímetro, que eu vou chamar aqui voltímetro digital. Então quando eu falo em voltímetro digital, eu estou falando aqui que ele tem uma resistência interna que eu vou chamar de RV índice D. Essa é a resistência interna do voltímetro digital. É cerca de 20, 30, 100 mil ohms por volt, uma sensibilidade muito alta. Bom, o que mede o voltímetro digital? Ele mede essencialmente o que a gente chamou de V2. D, que é praticamente igual ao V2. Então ele mede o valor correto, porque ele é um bom medidor. Para entender isso, basta lembrar que a corrente que vem por aqui, ela praticamente inteira passa por aqui. E só uma pequena parte vem aqui para o voltímetro. Tem que haver uma pequena parte, senão ele não vai funcionar. Tá? Então não é que ele tem resistência interna infinita, não. Ela é muito maior do que o de R2. Então, uma pequena corrente passa aqui e o que passa por R2 é praticamente igual ao que entrou. Então, ele mede o valor correto. Bom, a segunda medição que nós fizemos, nós colocamos aqui o voltímetro analógico. Então, vou chamar aqui de VA. Também em paralelo, medindo a diferença de potencial entre o resistor R2. Então, esse V2A, agora, ele é bem diferente do V2 correto. Por quê? Porque esse voltímetro analógico, ele tem uma resistência interna, que eu vou chamar de RVA, que não é tão grande assim. Então, quando eu coloco esse resistor aqui, vamos supor que ele tem uma resistência de 600 ohms, para medir um resistor R2 também de 600 ohms, a resistência equivalente nesse circuito aqui cai para metade disso, ou seja, a corrente que entra aqui, metade passa por aqui e outra metade passa por aqui. Então não é um valor desprezível. A presença do voltímetro analógico afeta muito, então ele mede realmente alguma coisa, porém diferente do teórico. Mas o que acontece quando eu coloco simultaneamente o voltímetro digital e o voltímetro analógico? Ambos, obviamente, em paralelo. Então, repara, o que eles vão medir? Então, vamos só retomar aqui. O voltímetro digital, sozinho, media esse resistor R2, porque a resistência dele é muito grande e a equivalente entre R2 e a resistência dele, RVD, é R2. Ok? Então ele mede sempre. O que media aqui o voltímetro analógico? Ele media não o R2, mas a resistência paralela entre o R2 e o RVA. Então, só para ter uma ideia, se a resistência interna do voltímetro for aproximadamente igual ao R2, a resistência equivalente vai ser da ordem de R2 sobre 2. Então, se você quer medir usando um voltímetro de 600 ohms, um resistor de 600 ohms, ele vai enxergar um circuito que tem um resistor de 300 ohms. Ele enxerga outra coisa. Então, o que esse voltímetro enxerga não é igual ao que este enxerga. É como se o circuito fosse diferente. Por que diferente? Não porque o R2 mudou, mas porque o voltímetro mudou. Ok? Bom, e quando eu coloco os dois simultaneamente para poder fazer mais rápido, porque eu sou esperto, eu quero economizar meu tempo e tudo mais. O que vai acontecer é que você vai medir aqui o resistor R2 em paralelo com o resistor RVD, em paralelo com o resistor RVA. O que dá esse conjunto todo? Então vamos lá.
Do ponto de vista de VD, o que o voltímetro digital vai medir? Ele vai medir esse paralelo aqui, essa mistura entre analógico e o R2, que, como nós vimos, é menor do que o R2. O que o analógico mede? O analógico mede a mistura entre o R2 e o VD, mas como o voltímetro digital tem uma resistência muito grande, esse paralelo é praticamente R2. Então, o que o voltímetro analógico mede? Mede o R2 influenciado por ele mesmo. Então, mede aqui uma resistência, vamos dizer, equivalente entre o analógico e o R2. O que o digital mede? Ele mede a mesma coisa. O R2 influenciado pelo analógico, que está presente no circuito. Ele não afeta, mas ele percebe esses dois aqui. Então é como se ele fosse, vamos dizer assim, enganado. Ele está achando que está medindo R2, mas no fundo o que ele mede é R2 mais a resistência interna do voltímetro analógico. Então ele mede o mesmo que mediria o voltímetro analógico nessa situação. Por isso que quando você mistura os dois de qualidade muito diferente, ou de sensibilidade muito diferente, ou ainda de resistência interna muito diferente, praticamente diferente em relação ao R2, você tem o que o voltímetro digital mede é igual ao que o analógico mede, porém ambos medem essa mistura entre analógico e R2. Ok?